Deus nosso Pai, nós humildemente nos dirigimos a Ti, Pai, rogando o amparo para este Evangelho, para este início de semana, de trabalhos nesta casa. Que cada um que aqui se encontra possa se sentir amparado por Ti, ó Pai. Que nós consigamos ouvir os estímulos do nosso anjo guardião. Que o Evangelho dessa noite seja valoroso, que frutifique em nossa mente e que nos alimente de forma, Senhor, a darmos vazão a algo tão importante em nossa caminhada. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Então, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade, o item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os concede segundo sua vontade, e o homem é apenas o usufrutuário deles, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto esses bens não são nem um pouco propriedade individual do homem, que Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo escapar a fortuna àquele que acreditá-la possuí-la por seus melhores títulos. Direis, talvez, que isso é incompreensível quando se trata da fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquire através do trabalho. Sem dúvida alguma, se existe uma fortuna legítima, é aquela adquirida honestamente, pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se fez mal a ninguém. Será pedido conta do dinheiro adquirido em prejuízo do outro. Mas mesmo o homem que deve sua fortuna a si mesmo, que ganha a mais com isso ao morrer, os cuidados que toma para transmiti-la a seus descendentes não são, muitas vezes, supérfluos? Pois se Deus não quer que ela lhes pertença, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Por outro lado, ele pode usar e abusar impunemente da fortuna durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que ele a adquira, Deus pode estar querendo recompensar durante essa vida seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se ele não se serve dela, senão para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna motivo de queda em suas mãos, então seria melhor para ele que não a tivesse possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho. E, quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Então a gente ainda se debruçando sobre essa questão, né, dos bens, sobre essa questão da posse que a criatura recebe das mãos de Deus, o Espírito começa colocando para a gente que nós, primeiro, somos apenas usufrutuários dos bens materiais, somos os administradores, mais ou menos íntegro e inteligente. É interessante a gente refletir sobre esse ponto, porque muitas vezes a gente não tem percepção que nós somos criaturas administradoras dos bens materiais quando a gente encarna, né? Quando a gente ocupa o corpo físico, Deus já nos providencia uma primeira missão, que é, obviamente, cuidar bem do corpo físico. Nós somos um usufrutuário, cada um de nós, do corpo físico, e a gente tem o dever de preservar ele. O preservar ele significa que a gente está administrando bem um recurso que Deus colocou em nossas mãos, um recurso que permite que
que a gente faça a nossa caminhada quando estamos encarnados. Nos permite, com esse impulso inicial, a condição de adquirir outros bens. E às vezes nós somos maus administradores dessa primeira confiança do Pai em nós, não zelando pelo nosso corpo, seja através da medicina, mas muitas vezes também abusando dos limites que são impostos para todos nós. Quantas criaturas não exercem tarefas que são muitas vezes um exercício onde põe-se em risco a vida. E a gente não tem muita percepção, a gente às vezes olha para certas situações e acredita que a gente pode dar conta daquilo que Deus está confiando para nós e muitas vezes usando da forma errada o recurso que a gente possui. Então, usar da forma correta, já começando pelo corpo físico, já é uma demonstração da capacidade administrativa da criatura, daquilo que Deus confia para ela. E isso vai, durante a existência, sendo cada vez mais ampliado. Então, a gente às vezes, fruto do nosso trabalho, recebe condições financeiras, consegue oportunidades, quaisquer que sejam elas, e olhar para essas oportunidades da forma correta é realmente mostrar que nós já temos essa verdadeira propriedade construída na nossa intimidade. Administrar bem aquilo que não é nosso é uma tarefa de redenção, porque na maioria das vezes a gente é imprudente com aquilo que Deus confia para nós. A gente estava falando sobre a questão do corpo físico, mas quantas outras oportunidades materiais Deus não faz chegar a cada um de nós. E as indagações fazem com que a nossa mente vá ampliando o horizonte. Sem se indagar ou sem fazer indagações para a nossa intimidade, a gente não expande o nosso olhar. A gente fica limitado àquilo que a gente muitas vezes conhece. Quando a gente vai lançando indagações, a gente vai construindo na nossa intimidade um senso crítico que permite que tudo aquilo que chega para nós possa ser questionado, para que a gente possa balizar, não por aquilo que eu já conheço somente, e obviamente que o conhecimento ele é importante, mas a gente fazer o comparativo com aquilo que já foi apresentado para nós e a gente conhece e muitas vezes não pratica. Quando a gente olha para os mandamentos, para as leis divinas, a gente vai percebendo o quanto a gente descumpre as leis, o quanto essa má administração é realizada por nós. Eu sempre penso, quando a gente fala da administração daquilo que Deus confia para nós, eu sempre penso na situação quando você está num dia chuvoso, frio e toca o despertador. E muitas vezes, ao invés de verter gratidão a Deus, a gente verte reclamação. A gente reclama daquilo que a gente está tendo que vivenciar. E isso é uma prova de como a gente administra mal as oportunidades que Deus coloca para nós. Porque
o Espírito coloca aqui para gente, né, certas situações que nós vivenciamos que não atendem aos nossos desejos, e a gente não para pensar se aquilo para nós não é uma prova para ver quanto nós somos corajosos, perseverantes, né? O Espírito coloca muito claro isso aqui. Se nós somos esforçados. São muitas avaliações que a gente pode fazer de um simples ato nosso, que nenhum ato ele é realizado por acaso. Todo e qualquer ato que a criatura realiza, ela pensou para poder fazer aquilo. A gente às vezes não tem percepção de que a gente pensou, de que isso passou pelo nosso fluxo mental, de que isso fez um percurso dentro da nossa mente, para que a gente tomasse a ação, transformando um pensamento em algo material e parasse, por exemplo, o despertador. A gente não olha para essas pequenas coisas da forma como elas deviam ser olhadas. A gente está tão cristalizado na forma como vê as coisas divinas que a gente precisa de algo muito bruto para chamar a nossa atenção. Ao invés da gente refinar o nosso olhar para essas oportunidades pontuais, mas que nos transformam, que nos modificam. Observar como eu sou no dia a dia, como eu administro a oportunidade do trabalho profissional, por exemplo. É algo que a gente precisa reflexionar, porque também é algo que Deus colocou para nós, para que a gente faça bom uso disso. Tanto que ele fala do trabalho aqui, sendo ele o caminho para você construir uma fortuna, por exemplo. Então, as coisas são todas integradas, não existe nada que seja solto, né? E isso é vital para nós observar, porque às vezes a gente acha que o que está sendo dito no Evangelho ele está restrito a apenas uma camada memorial minha. E não, ele obviamente fala a várias camadas que às vezes a gente ainda nem construiu, né? E que necessitam desse conteúdo para que a gente faça a construção da forma correta. Quando a gente resmunga, por exemplo, de manhã do despertador tocar, ou então a gente resmunga do tempo, né, que eu falei, muito frio, chuvoso, e a gente não olha para os benefícios que às vezes a gente possui, né? Eu uma vez estava refletindo sobre isso na época que eu ainda trabalhava mais efetivamente em São Paulo, que a gente tinha a empresa lá em São Paulo, e às vezes estava chovendo, né? E eu saía da garagem da minha casa à garagem do prédio, né, onde a gente tinha o escritório da empresa. E uma vez eu comecei a pensar isso, que chuva, pegar chuva, trânsito, né, São Paulo, né, a marginal vai estar alagada, né, são os pensamentos incorretos, né. E eu lembro nessa hora, obviamente um estímulo de um bom espírito, refletindo que eu ia fazer a viagem de garagem a garagem, né? Eu não ia tomar um pingo sequer de chuva. E me fez remeter à época que eu era criança, onde a gente não tinha carro, onde a gente tinha o guarda-chuva para se proteger e, dependendo da chuva, o guarda-chuva não serve praticamente para nada, né? Porque molha sapato, molha calça, molha tudo. E esse grau comparativo que é tão importante para nós como espírito, porque é através das comparações que a gente faz as transformações, porque às vezes a gente não olha o quanto a gente já é agraciado com algo, mas o vício
né, da reclamação, ele é tão tóxico quanto o álcool, quanto, né, qualquer coisa toxicológica, né, um remédio, qualquer coisa que tire a gente do estado consciencial. A gente não percebe muitas vezes aquilo que a gente está fazendo com as oportunidades que Deus concede para nós, porque a gente está intoxicado com a reclamação, por exemplo. Ele é um tóxico mental. A gente às vezes está tão viciado em fazer aquilo daquela forma, que você não consegue nem olhar em profundidade para aquilo que você está fazendo. E é por isso que Deus tem concedido para todos nós o Evangelho e a oportunidade de se aprofundar no entendimento do Evangelho, para que a gente possa agir de forma medicamentosa na nossa mente, nas nossas ações, a gente indagar a cada ação nossa essa construção que foi íntima, vem lá um estímulo exterior, faz com que um pensamento faça um percurso, dado o nosso desequilíbrio, a gente contamina esse pensamento com os nossos desequilíbrios e se entrega à ingratidão, ao invés de verificar que nós já temos muitas vezes muito recurso. É como essa comparação que eu fiz. É aquele que tem que sair com um guarda-chuva num dia chuvoso, ele está numa situação um pouco mais complicada do que aquele que sai de garagem a garagem para o seu trabalho, né? Mas a gente restringe, porque a nossa visão ainda é muito limitada. Mas isso é o que causam os toxicológicos, sejam, as drogas, a bebida alcoólica, todas as coisas que a gente vê que existem no mundo, como os nossos sentimentos em desalinho. Os nossos sentimentos em desalinho são esse tóxico que impede que muitas vezes o nosso pensamento faça um percurso que seja completista na nossa mente, para que a gente tome a decisão acertada. A gente se deixa levar pelo estado das coisas e não para refletir e observar que não é mais hora de agir dessa forma, que é hora de cada um de nós, como cristãos que já temos acesso ao Cristo, de prestar atenção no nosso pensamento, no que a gente pensa. Quando a nossa mão for até o despertador, para colocar ele para tocar um pouco mais tarde, e com aquele resmungo, que às vezes a gente faz, a gente parar, olhar e agradecer tudo que a gente tem, a cama que a gente está tendo, o teto, o despertador, a oportunidade de uma atividade, seja um trabalho, seja o que for que a gente vai realizar, porque Deus está confiando para nós oportunidades de desenvolvimento. São oportunidades de crescimento espiritual, não são satisfação material. São pontos que vão fazer com que a gente consiga realmente se desenvolver, e essa é a verdadeira propriedade. E não aquilo que muitas vezes a gente acha. Esse é um meio, não é o fim. O mundo material, ele é um meio para a gente atingir o fim espiritual. Esse conceito ele precisa estar firme na nossa mente, porque ele estando firme na nossa mente, a gente vai guiando cada vez mais todas as nossas ações para elas ficarem condizentes com aquilo que nós como cristãos já sabemos.